Jesus por ele e para ele. Mas Jesus se esvaziou a si mesmo. A Bíblia fala que ele deixou a sua glória como Deus Filho, se esvaziou, veio a nós como servo e foi obediente até a morte de cruz. Ele se sacrificou por nós. Então a gente pode ter a convicção que o sacrifício sempre fará parte da nossa vida, em graus maiores ou menores, mas o sacrifício, as lutas e dificuldades, as aflições da vida, sempre farão parte da nossa vida. Mas o que é importante é nós sabermos que, além do sacrifício, nós temos, como eu disse no início, o espinho na carne. Irmãos, o apóstolo Paulo, que depois de Jesus foi a pessoa mais importante do Novo Testamento, ele fez a seguinte declaração: irmãos, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza das revelações que recebi, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Aí ele disse: 3 vezes eu orei ao Senhor para que tirasse esse espinho de mim, mas o Senhor me disse: a minha graça te basta. O Senhor diz a você essa manhã, meu irmão: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Portanto, eu me gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, continua o apóstolo Paulo, me alegro nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Irmãos, todos nós temos algum tipo de espinho na carne. Para uns, o espinho na carne é o problema no relacionamento conjugal. Para outros, o espinho na carne é o relacionamento com os filhos. Para outros, é a depressão, um complexo, um trauma, uma limitação física, uma doença, uma dificuldade na área profissional, dificuldade na área financeira. Mas, será que nós estamos dizendo e crendo como o apóstolo Paulo, quando estou fraco é que estou forte? Na maioria dos casos, irmãos, a resposta é não. Nós não nos sentimos fortes quando estamos fracos. O seu espinho na carne, o meu espinho na carne, os meus problemas, os seus problemas, irmãos, eles querem destruir você, querem te deixar desanimado e sem esperança. Porque se você não tiver esperança, você não vai mais nem agir e nem reagir. Você vai morrer. E é isso que o diabo quer. O diabo quer matar, roubar e destruir. Ele quer destruir os seus sonhos, quer destruir a nossa família, quer destruir a nossa esperança de um futuro melhor. E todos os ataques, irmãos, eles começam nos nossos pensamentos. Guarde isso. Todos os ataques começam nos nossos pensamentos. Mas o Senhor é fantástico. Quando você se sente cansado, desanimado e sem esperança, o Senhor te diz em Mateus 11, 28, venha a mim todos os que estão cansados, desanimados, e eu lhes darei descanso. Eu fortaleço o cansado e dou grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. E na minha opinião, o mais sensacional, diz o Senhor em Jeremias 29:11, porque sou eu, diz o Senhor, que conheço os pensamentos que tenho a seu respeito, pensamentos de fazê-lo prosperar e não de lhes causar dano, pensamento de dar esperança e um futuro. Jeremias 29:11. Aleluia. Agora,
por que é importante saber o que o Senhor pensa a meu respeito? Por que é importante saber o que Deus pensa a seu respeito? Certa vez um sábio disse: a maior descoberta da minha geração foi descobrir que uma pessoa pode mudar de vida se mudar sua maneira de pensar. E se a gente comparar essa frase com Romanos 12:2, ela se encaixa perfeitamente, porque em Romanos 12:2 está escrito o seguinte: transforme-se, mude pela renovação da sua mente, ou seja, mude pela renovação dos seus pensamentos, para que você seja então capaz de experimentar e comprovar a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus para você. Amém. O irmão Douglas me apresentou o pastor John Maxwell, e eu terminei de ler um livro dele, que o John Maxwell diz o seguinte: que os nossos sentimentos, as nossas emoções, elas vêm dos nossos pensamentos. Os nossos sentimentos, as nossas emoções vêm dos nossos pensamentos. E que nós podemos controlar o que sentimos se aprendermos a mudar a maneira como pensamos. Nós podemos mudar a maneira que nós sentimos se nós mudarmos a maneira como nós pensamos. Resumindo, irmãos, o seu sentimento, as suas emoções, elas vêm do seu pensamento. Se você tiver pensamentos ruins, você terá sentimentos ruins. Mas, se você tiver bons pensamentos, você terá bons sentimentos. Porque as suas emoções, os seus sentimentos, controlam aquilo que você quer fazer. Por exemplo, você sente que está com fome e você começa a sentir o desejo de comer e você decide que você vai comer. Você começa a sentir raiva, você começa a sentir a vontade de se vingar daquela raiva que você está sentindo, de revidar por aquilo que aconteceu com você. Tudo começa nos nossos pensamentos, vai para os pensamentos e gera uma atitude. O pastor John Maxwell, ele acredita, ele tem convicção que o que determina, irmãos, a nossa felicidade é a maneira como estão os nossos pensamentos. O que determina a nossa felicidade é a maneira como estão os nossos pensamentos, e não a maneira como estão as nossas circunstâncias, não a maneira como está a nossa vida. Porque apesar de todos os problemas, de todas as dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia, se os nossos pensamentos estiverem bons, as nossas reações, as nossas atitudes, elas também vão ser boas. E às vezes a gente vê pessoas, por exemplo, que têm muito dinheiro, que aparentemente não tem justificativa para não ser feliz, e a pessoa vai lá e se suicida. Quantos casos a gente ouve disso? E por outro lado a gente vê pessoas que não têm quase que nenhuma posse, mas elas são felizes, porque essas pessoas aprenderam a guardar os seus pensamentos, as suas emoções no Senhor. Eu gosto muito daquela palavra que diz assim: o justo não teme maus rumores, o justo não teme más notícias. Então, toda vez que acontece uma coisa ruim, a gente precisa se guardar em Deus, Aleluia. porque a maneira como nós reagimos vai fazer toda a diferença. Mas guardar o nosso coração, os nossos sentimentos, é difícil. Eu concordo com isso. Então, como fazer? Eu gosto do Salmo 42, versículo 5, que diz o seguinte: por que está abatida a minha alma? Por que te perturbas em mim? Um salmo muito conhecido. E o salmista diz: espera em Deus. O Salmo 91 também é um salmo que eu gosto muito, e eu tenho feito algumas descobertas nesse salmo. Sabe, irmãos, nós precisamos ir para debaixo das asas do Altíssimo. Nós precisamos proteger as nossas emoções e os nossos pensamentos
debaixo das asas do Altíssimo. Porque se nós conseguirmos guardar os nossos pensamentos e as nossas emoções debaixo das asas do Altíssimo, não importa o que vai acontecer, porque nós sabemos que no final nós vamos ser mais do que vencedores, que aquilo vai contribuir para o bem daqueles que amam a Deus, que é o nosso caso. Mas eu gosto também de Provérbios, capítulo 4, 23 e 25, que diz o seguinte: acima de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, pois dele procede a fonte da vida. Olhe sempre para a frente. Amém. Mantenha o olhar fixo em Deus que está diante de você. Isaías 41:10 diz: não temas, Amém. porque eu, o Senhor, sou com você. Amém. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Amém. Irmãos, o mundo está em crise, mas nós temos a promessa do Senhor. Está escrito a nosso respeito. E o salmista confirma isso: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. E em 1 Coríntios 2:9 está escrito: as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e nem subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Isso é o que Deus tem preparado para nós, irmãos. Amém. Todos nós temos de fazer algum tipo de sacrifício. Todos nós temos lutas e dificuldades. Todos nós temos o nosso espinho na carne. Mas se nós mudarmos a nossa maneira de pensar e a nossa maneira de reagir, nós mudarmos as nossas atitudes, irmãos, nós seremos cabeça e não seremos cauda. Aleluia. Nenhum problema ou crise nos destruirá. Amém. Irmãos, a palavra do Senhor para nós nessa manhã é: transforme-se, mude pela renovação dos seus pensamentos, e pensamentos em Deus e na palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo, aquele que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Irmãos, nós precisamos crer que se nós fizermos isso, nós seremos capazes de experimentar qual é a boa, qual é a perfeita e agradável vontade de Deus para nós, pois o Senhor tem o melhor para nós. Amém. Que isso, irmãos, seja uma realidade para mim e para você. Lembre-se, o Senhor é que sabe os pensamentos que Ele tem ao seu respeito. Amém. Não é aquilo que você vê na televisão, não é aquilo que você ouve no rádio, é aquilo que a palavra do Amém. Senhor diz. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu espero que o Espírito Santo fale mais no coração Amém. de vocês. Eu queria convidá-los a ficar de pé e nós